Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Neste momento, começamos o estudo do Evangelho. O Evangelho do Divino Mestre, que ainda encontra por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Sigamos com a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, continuação. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Capítulo 18, item 2, do 5º ao 7º parágrafo. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus, porém, repelindo de toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral, para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam assim um fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer assim
Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus falou: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja sempre no meio de nós. As reflexões do Refúgio do Evangelho, vamos aqui lembrar que Kardec ele escreve que o incrédulo pode até rir desta parábola pela sua pueril e tola ingenuidade. Todavia, uma vez mais, vemos Jesus aqui usando de imagens fortes para marcar um ensinamento. Inspirava-se o Cristo nos usos e costumes de um povo cuja grande maioria não tinha condições, é claro, de captar a ideia da vida espiritual com as suas consequências no viver do homem. E é claro que podemos considerar que Jesus veio para toda a humanidade, trazer as leis morais divinas, sem as quais ninguém se tornará perfeito e feliz. Graças à sua maneira de ensinar, suas lições chegaram até nós que ainda estamos nos esforçando, através da razão e da sensibilidade, para melhor compreender seus ensinos e vivenciá-los no dia a dia. Assim, nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, que pode estar no íntimo de um homem de bem, ou em lugar onde somente o bem orienta e dirige as ações dos seus habitantes, e a uma festa nupcial, imagem capaz de penetrar nas mentes de todos os seus ouvintes naquela época. E é claro que os primeiros convidados são os judeus, povo escolhido por Deus, para receber, em primeiro lugar, o conhecimento das leis divinas, por estarem mais preparados espiritualmente que os demais. E é claro que nós vimos aqui que Kardec, ele vem também nos mostrar que as pessoas que desprezaram o convite, indo para a casa de campo, para seus afazeres, significam os que se prendem aos valores materiais e desprezam as coisas espirituais. E os judeus acreditavam que a sua nação iria conquistar a supremacia sobre as demais devido à promessa divina a Abraão de que a sua descendência possuiria toda a terra, conforme se lê em Gênesis 13, 14 a 17. Né? Então, eles acreditavam em uma dominação material, o que foi um grande equívoco. Vamos lembrar também que Allan Kardec comenta que seria injusto acusar o povo judeu por essa situação. Na verdade, a responsabilidade coube principalmente aos fariseus e saduceus, que puseram a nação a perder os primeiros pelo seu orgulho e os segundos pela sua incredulidade. Vamos lembrar, né, que o ensino do Cristo ele não parou por aí. Jesus, na expulsão do que não estava vestido com a veste nupcial, deixa bem claro que não basta receber o convite, aceitar seus ensinos, considerar-se cristão, participar da atividade cristã. Necessário é ser cristão no sentir, pensar e no agir. Ou seja,
purificar o coração, praticar a caridade, que é o amor em ação. Então nós não vamos aqui esquecer, né, que o vestir a túnica nupcial é atender ao chamado de Jesus, aos seus ensinos e exemplos. Lembremos, vinde a mim, como está lá em Mateus 11:28, e foi mais além. Ele dizia, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, como está em Tiago 2:18, buscai a paz e siga-a. 1 Pedro 3:11, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, como está em Mateus 6:33. Então, nós que constituímos a humanidade da Terra, encarnados e desencarnados, continuamos todos a receber o convite de vivenciar a lei de amor sem mescla. Passaporte para o reino de Deus, que para nós, uma primeira etapa será a Terra transformada em um mundo melhor, com uma sociedade mais justa, liberta do egoísmo, do orgulho, que dificultam o seu progresso intelectual e moral. E é claro que Deus não violenta ninguém. Deu ao espírito imortal o livre-arbítrio e o respeito, o que faz com que cada um decida seu destino. Mas deu também a responsabilidade das consequências das escolhas feitas para o processo contínuo de reeducação. Não esqueçamos, cabe, pois, ao homem a decisão de prosseguir na terra renovada, com certeza, buscando aplicar a lei de amor, de justiça e de caridade, ou então seguir para um mundo inferior, num recomeço com mais limitações, para expandir sua inteligência com maiores dificuldades e sofrimento que os levarão a desenvolver o amor cedo ou tarde. Nesse sentido, busquemos sim efetivar as ações voltadas para a aplicação da lei de amor e de caridade. Que nós possamos seguir sempre na vivência do Evangelho de Jesus. Com certeza, se assim nos conduzirmos, iremos sempre estar avançando nessa escala evolutiva, mas com Jesus no coração. Sigamos com o Mestre, muita paz. Jesus, Mestre incomparável, aqui estamos, teus discípulos imperfeitos, pois que fazemos apenas e desordenadamente o que nos foi recomendado. Permanece em nós a aspiração de amar e servir mais e melhor. Ajuda-nos a consegui-lo, não obstante os nossos teimosos limites. Muitas vezes prometemos renovarmos para esconder as algemas que aprisionam nossas almas. Anjos administradores das leis do Eterno, tragam dos laboratórios da espiritualidade fluidos restauradores para a limpeza e saneamento das nossas águas, purificando os rios, cachoeiras, cidades alagadas, rios contaminados pela ação do homem. Água dos hospitais, dos lares, dos poços, cacimbas e garapés, destituídas sejam todas as bactérias, e que ao tomar estas águas, muitas criaturas possam se recuperar. Que a paz de Jesus nos envolva neste dia que termina, e nesta noite dá-nos a vossa paz. Que assim seja.